por amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E o ato pacífico que Bolsonaro promete não é tão pacífico assim. Vazou o plano de Bolsonaro para o próximo domingo, como vai transcorrer tudo, e a imprensa já está mapeando algumas coisas. Por exemplo, o fato de que o pastor Silas Malafaia diz que vai subir o tom contra o STF. Ele afirma que o discurso em São Paulo, com críticas ao tribunal, foi água com açúcar perto do que fará no Rio de Janeiro. O Bolsonaro, inclusive, andou dizendo que, de novo, que não quer que se coloquem cartazes contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, ele vai colocar um cartaz humano na manifestação, que é o Malafaia. Todos os seus filhos vão discursar, inclusive vai colocar ex-comentarista da Jovem Pan. Então aqui nós mapeamos para você tudo que vai acontecer no próximo domingo e tudo que pode acontecer depois de domingo. Vamos entender, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O pastor Silas Malafaia, que está organizando o ato em apoio a Bolsonaro no Rio, afirmou que vai subir o tom contra o STF e já fez críticas na manifestação de fevereiro, mas diz que agora vão ser críticas mais duras. Em São Paulo, meu discurso foi água com açúcar, diz o religioso. Ele está, na verdade, estimulado por um apoio não do Elon Musk, nem da Câmara não, de uma comissão da Câmara dos Estados Unidos, que é comandada por um deputado muito ligado a ele, Elon Musk, e ao Donald Trump. É mais ou menos como a Comissão de Educação que o Nicolas Ferreira comanda aqui no Brasil, e nem por isso a gente acha que o Nicolas Ferreira vai desencadear uma investigação contra outro país. Mas o fato é que teve um fator que foi preponderante nessa maior ousadia do bolsonarismo. E esse fator foi aqui jornais tradicionais como Folha de São Paulo, Globo e Estadão, que começaram a atacar o STF e o Alexandre de Moraes, repetindo o discurso do Elon Musk e do Bolsonaro, de que o STF era ditador, que o Alexandre de Moraes era ditador. Não se sabe ainda por que é que esses jornais fizeram isso, mas a Polícia Federal e o STF estão atentos e estão intrigados com a atitude desses jornais. Isso você vai ver em próximas edições. O Bolsonaro, na verdade, ele atualiza o repertório, mas a turnê do golpe é a mesma, só que com mais ousadia agora, graças a esse estranho apoio de setores da imprensa. O Globo, bem da verdade, não foi tão fundo. Quem foi mais fundo nisso, com editoriais, repetindo assim como se o Elon Musk ou o Bolsonaro tivessem escrito os ataques a Moraes. Mas isso ainda vai dar o que falar, mas é outra história. O fato é o seguinte, aqui tem alguns planos do que vai acontecer do domingo. Os filhos do Bolsonaro e da Michelle vão estar todos no palanque, inclusive a filha dela pequena, o que é pequena, é uma adolescente, não é? O clã Bolsonaro vai estar em peso na manifestação de domingo
e Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Só o 04, que está radicado lá em Santa Catarina, parece que não deu as caras. A manifestação vai ser às 10 horas em Copacabana. E a Michele Bolsonaro falou por 15 minutos, vai repetir o discurso em tom religioso, apelando a Deus. Na verdade, ela é, um elemento muito importante nessa manifestação, porque ela faz uma voz de choro, né, uma voz chorosa, e fala em Deus, tal, e cria uma comoção no público, para em seguida ser sucedida por discursos violentos contra os adversários políticos. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, a Michele convidou para o ato no Rio, dizendo que eles vão mostrar para o mundo que estão posicionados em Deus. Não se sabe que diabo é isso, né? Um mau português. Como é que está posicionados em Deus? Eles estão de cavalinho nas costas de Deus? Entre os filhos ainda não há definição sobre quem vai discursar ou se vai discursar. Eles não são muito habilidosos com discursos, né? Eles são sempre muito truculentos e, na verdade, esse ato procura vitimizar o Bolsonaro. As declarações no palanque devem se concentrar na defesa de Bolsonaro e vai ser isso. O ato vai ser para salvar o Bolsonaro. Vai confundir o processo contra o Bolsonaro com uma ameaça dos ditadores de toga, que os jornais endossaram essa figura, não é? Folha, Estadão, Família Frias, Família Mesquita, né? Endossaram essa tese, não é? De que o Brasil está sob a ameaça de um ditador de toga. Dos filhos políticos, apenas Jair Renan, pré-candidato a vereador, não vai ao ato. Ele virou réu em março, acusado de crimes de falsidade ideológica, etc., e não tem mandato para se proteger. Carlos, que também está em pré-campanha para um novo mandato na Câmara Municipal, não vai discursar. Esse é bom que não discurse, bom para o Bolsonaro, não é? Porque ele é muito truculento. E aí vão tentar também alavancar a candidatura do Ramagem lá no Rio de Janeiro, um lugar onde tem muito mais evangélico do que na média do país. E a revista Veja fez um trabalho mais profundo. A Bolsonaro aposta em ato no Rio para manter poder em território estratégico. A manifestação de domingo 21 ganha relevo por ocorrer no berço do ex-clã presidencial, decisivo para o futuro da direita, encabeçada pelo capitão. Desde que deixou o Palácio Planalto, Bolsonaro vem colecionando tropeços. Teve direitos políticos cassados até 2030, passou a ser investigado pelo Supremo, viu principais aliados fazerem a cordelação premiada, mas nesse cenário turbulento ele segue desfrutando de popularidade e que ele tenta usar essa popularidade para fazer o eleitorado ficar mais barulhento, para confundir, na verdade, esse apoio do eleitorado com uma defesa contra o Poder Judiciário. A próxima aposta do bolsonarismo tem data marcada, dia 21, que é domingo agora, quando a ideia é dar na Orla Carioca de Copacabana demonstração de força semelhante à observada na Paulista no fim de fevereiro. Em São Paulo, quase 200 mil pessoas agitaram bandeiras contra as tais arbitrariedades que agora ganham uma nova roupagem, porque endossadas pela mídia de direita de São Paulo, sobretudo, e também pelo trilionário norte-americano, que espera ganhar muito dinheiro no Brasil se voltar um governo de extrema-direita. Agora, a manifestação que se avizinha ganha novos contornos por ocorrer no Rio, berço do clã presidencial. Ele tem promovido intensas articulações para ampliar seu arco de influência. Organizado pelo Malafaia, o ato planeja reunir parlamentares da tropa de choque bolsonarista ligado a igrejas evangélicas. Vai estar lá o Magno Malta, o Nicolas Ferreira, a Michele, tudo para trazer os evangélicos. A tática deles mira esse eleitorado local que se define protestante. 36% do total do eleitorado
do Rio de Janeiro se diz evangélico, protestante evangélico, né, neopentecostal, em comparação com os 30% da média nacional. Então tem muito mais evangélico no Rio que em qualquer outro lugar. Uma parcela dos brasileiros na qual a rejeição a Lula disparou, graças a essa mobilização política. Preocupado em não complicar sua intrincada situação judicial, Bolsonaro gravou esse vídeo que você viu, em que pede a apoiadores que não levem às ruas bandeiras nem faixas contra Alexandre de Moraes. Mas, na verdade, não vai adiantar muito, porque ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele vai colocar o Malafaia para atacar o STF. É a mesma coisa que colocar um cartaz. Vamos ver se dessa vez o STF vai reagir à altura. Entre os líderes do PL, a expectativa é de que o ato se converta em um trunfo para fincar ramagem no tabuleiro eleitoral, em que, segundo aliados, ele ainda caminha com passos tímidos. Está embutido aí o desafio de fazer do deputado uma figura mais conhecida. E, na verdade, aí o resto daqui da matéria se resume à questão do Rio de Janeiro, a questão local do Rio de Janeiro, da eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas o fato aí é que o bolsonarismo planeja um ataque frontal ao STF, tentar intimidar a corte. Mas o plano deles pode não dar lá muito certo, como você vai ver nas próximas edições de hoje, desta sexta-feira, no Blog da Cidadania. O TSE ordenou derrubada de post do UOL sobre reportagem da Folha, e essa matéria foi publicada ontem e mostra o seguinte: o Alexandre de Moraes ele mandou derrubar até reportagem do UOL por conta disso aqui, ó. Dados de Alexandre de Moraes são vazados em grupos bolsonaristas. Tinha dados de onde ele mora, número do telefone dele, dados sobre a família dele, começou a sofrer ataques no Twitter, ataques ao ministro do Supremo, ameaças, né? Então é muito vil tudo isso que a mídia está fazendo. A própria Folha de São Paulo sabe as ameaças que esse ministro sofreu, né? E foi publicar aqueles editoriais. Você veja, esses editoriais aqui são criminosos. A Folha de São Paulo: censura promovida por Moraes tem que acabar. Você tem o Estadão: a legítima crítica ao Supremo, tudo apoiando, reproduzindo ipsis literis a crítica a Alexandre de Moraes. Bom, o TSE vai fazer eleições para substituir Moraes na presidência em 7 de maio. Pela tradição, Carmen Lúcia será a nova comandante da corte e Nunes Marques o vice. O corregedor do CNJ espera julgar em junho a abertura do processo para investigar Moro na Lava Jato. No julgamento dessa semana que termina, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, achou melhor esperar para julgar o Moro, até porque ele provavelmente estava sentindo o cheiro. O Barroso queria já julgar o Moro para passar o pano para todo mundo, mas tem também nas próximas edições aqui de hoje uma surpresinha para o Moro. Pacheco e líder do PL têm conversa mais ríspida sobre a relação com o STF. A gente precisa abrir o diálogo, do jeito que está não está bom. Bom, em resumo da ópera, esse líder do PL diz que Bolsonaro vai ser um puxador de voto em 2026. Alvo da PF, o Ramagem renuncia em comissão que fiscaliza a BIM. Veja bem, o Ramagem nessa comissão ele estava fiscalizando a si mesmo. Não é? Agora os investigadores pressionaram e ele teve que deixar a comissão. O Valdemar Costa Neto manda o Bolsonaro se lascar e vai recorrer ao TSE na ação contra Moro. Isso está sendo visto como um afago do dono do PL ao STF, porque ele está muito enrolado com a justiça e está com medo. E o Haddad tenta passar a taxação dos super ricos, mas o Senado avisa que agora não. Por que será, né? Esse pessoal tem tanto carinho pelos ricos. É algo assim
platônico, né? Bom, por fim, o Lula tenta aí aproximar a relação com os militares, e isso chega inclusive a preocupar. Tem algumas coisas aí que estão para acontecer aí bastante preocupantes, e nós vamos falar disso também nessa sexta-feira, mais tarde, nas próximas edições do Blog da Cidadania. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e deixamos nosso melhor abraço para todo mundo.